Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do RenderFi. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, né? Algumas pessoas vêm perguntando para mim aí em várias redes sociais quando que eu vendo um fundo imobiliário, qual que é o momento certo para vender um fundo imobiliário. Então hoje eu vou estar passando para vocês algumas informações a respeito disso. Quando vender um fundo imobiliário. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, como de costume, no início do vídeo eu gosto de estar apresentando para vocês o nosso canal aqui, que é o Renda em Fio, um canal onde você vai aprender muita coisa interessante, né, sobre fundos imobiliários, desde o básico ao avançado. Se você ainda não investe, é o canal perfeito para você aprender. A gente tem vários materiais para você aprender realmente, você que não sabe nada sobre fundos imobiliários, né, você aprender a fazer análise, você descobrir quais são os tipos de fundos imobiliários, como fazer toda a transação, né, dentro da corretora. A gente tem diversas simulações também. Então, se você não sabe investir em fundos imobiliários, quer aprender mais, nos siga, ative o sininho. Se você já investe, nos siga também para você melhorar as suas análises, para você realmente aprimorar toda a parte aí de fundos imobiliários. Então, peço que você se inscreva e ative o sininho. Então, hoje eu vou estar comentando com vocês a respeito do momento certo, né, de vender um fundo imobiliário, se é que existe um momento certo. Né? Muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Assim, eu vou falar um pouco da parte pessoal minha, né? E aí se for do agrado de vocês, se vocês se identificarem com toda essa parte, vocês podem estar utilizando também. O primeiro princípio, né, o princípio de um fundo imobiliário para mim, é que você não vende, você não deve vender um fundo imobiliário. Tá esquecendo se ele está bem, se ele não está. Esses são os próximos pontos que a gente vai estar falando. Mas o princípio básico de um fundo imobiliário é que você invista nele e você viva com a renda desse fundo imobiliário. Então a intenção é que você compre e não venda o fundo imobiliário. Essa é a lógica, né, geralmente aí, da renda variável, das pessoas que são holders, né, aqueles que investem e seguram o investimento. Então a intenção de quem investe em fundos imobiliários é que você investe, coloca o teu dinheiro, injeta o teu dinheiro nesse fundo imobiliário e você receba os rendimentos aí para sempre, né? Você viver de renda. Esse é o princípio básico de um fundo imobiliário. Mas tem agora alguns pontos, né, que podem levar você a querer vender esse fundo imobiliário ou ter realmente essa necessidade de vender as suas cotas e pegar esse dinheiro. A primeira delas é você precisar do dinheiro. Tá? Isso daqui vem acoplado aí com um problema, porque assim, se você investiu em fundo imobiliário e mais para frente lá você vai precisar usar esse dinheiro em outra coisa, você já começou errado. Porque o dinheiro que você coloca em fundos imobiliários, em ações, né, renda variável em geral, você não deve precisar lá no futuro. Você não pode colocar dinheiro que você vá precisar, vir a precisar lá no futuro, daqui 1 ano, 2 anos. Esses são investimentos de longo prazo. Isso se você for vender lá na frente. Porque o ideal é que você segure realmente e vá vivendo aí dos dividendos, dos rendimentos que são pagos. Então, mas esse é um dos casos que você poderia acabar vendendo um fundo imobiliário, né? A necessidade de utilizar esse dinheiro em outro investimento ou em outra coisa que você precise aí na sua vida pessoal. Mais um ponto de atenção que poderia ser o ideal para você vender um fundo imobiliário é quando a administração do fundo imobiliário não passa mais segurança para você. Você está vendo ali que o fundo imobiliário está caindo de preço, você está vendo que ele não está indo bem, né? Não está performando bem. Por exemplo, se for um fundo de tijolo, você está vendo que as lojas, por exemplo, de um shopping estão ficando vazias, eles não estão conseguindo aumentar, colocar clientes lá dentro, a vacância está aumentando, faz tempo que está com vacância, não está melhorando, não está melhorando. Esse pode ser um momento, né, de você também vender essas cotas, investir em outro fundo imobiliário que talvez seja mais atrativo para você, que você está enxergando de uma melhor forma. Então, esse é mais um ponto interessante para se vender um fundo imobiliário. Quando a administração já não está, né, agregada, já não está demonstrando toda aquela qualidade que demonstrava antes. Um outro ponto que você pode utilizar como base para talvez vender um fundo imobiliário, se você quiser, é se você comprou ele numa baixa, muito baixa mesmo, e agora ele está performando muito alto. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário a R$10 e agora ele está valendo R$40, por exemplo, e você está querendo fazer lucro, né? Você quer vender e lucrar com essa valorização que teve da cota. Esse também pode ser um momento para você vender um fundo imobiliário, então você vai conseguir fazer bastante lucro só pela valorização, esquecendo aí dos dividendos pagos, né? Esse também é um ponto que você pode vender, mas como eu disse, né, o ponto principal que você tem que ter na sua cabeça, se você gosta de fundo imobiliário, quer viver de renda, é que você não vá vender um fundo imobiliário, a menos que você esteja enxergando aí um grande problema com esse fundo imobiliário. Mais um ponto, né, que você pode usar como base para estar vendendo um fundo imobiliário, se você quiser, é o baixo pagamento dos dividendos, né? Ele vem caindo, por exemplo. Então ele costumava pagar
1,2% ao mês de dividendo. Aí foi diminuindo 1,9, 0,8, 0,7, 0,6. Você está vendo que o negócio está ficando ruim. Eles estão pagando muito abaixo daquilo que você considera bom, né, para você, aquilo que você espera receber do fundo imobiliário. Pode ser também mais um momento aí para você estar vendendo esse fundo imobiliário, né, e estar investindo o seu dinheiro melhor, estar investindo em outros fundos imobiliários. Mas aqui também a regra básica é o seguinte: você precisa fazer uma boa análise antes de comprar um fundo imobiliário, avaliar se ele vale a pena, se ele tem bons indicadores, se ele está indo bem, né, performando bem. É importante sempre a análise antes de comprar um fundo imobiliário. Não pode você pegar o nome de um fundo imobiliário na internet que alguém está comentando, ir lá e comprar, sem saber se ele é um bom fundo imobiliário, sem fazer uma boa análise antes, tá? Então, esses são os principais pontos que eu acredito que eu estou enxergando nesse momento sobre quando vender um fundo imobiliário. Se vocês tiverem outros que vocês fazem, que já venderam, né, em algumas situações diferentes, coloquem aqui nos comentários, vai ser importante essa troca de informação com o pessoal também. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, só para vocês não esquecerem quais são os que eu acabei falando para vocês. Então, a supervalorização das cotas, então valorizou demais as cotas e você está querendo fazer lucro com elas, você pode estar vendendo. A administração não está passando confiança, né? Você está vendo que o fundo imobiliário está indo de mal a pior, aí eles não estão conseguindo lidar com o investimento, está caindo o dividendo, a vacância está aumentando, você está vendo que eles não estão demonstrando reação. Essa é uma boa oportunidade também para vender um fundo imobiliário. A necessidade do uso para outros fins, né, do seu dinheiro. Esse daqui já demonstra que você fez um investimento errado, você começou da maneira errada, então também é um ponto para venda, você tem que ficar atento. E a baixa no pagamento dos dividendos, que eu também acho que você tem que monitorar. E se só vem caindo há muito tempo, está abaixo daquele mínimo que você quer receber, você pode também estar vendendo e comprando outras cotas, outros fundos imobiliários para colocar no lugar. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu queria demonstrar para vocês alguns momentos interessantes para vocês estarem vendendo os fundos imobiliários. Como eu disse no início, né, a regra básica de um fundo imobiliário é que você compre e não venda, que você realmente viva dos dividendos, dos rendimentos que você vai vir a receber daqui para frente, né? Mas existem, lógico, alguns casos específicos que seria interessante sim você vender as suas cotas de fundo imobiliário aí, dependendo da situação, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários, querem aprender mais sobre fundos imobiliários, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é sempre muito importante para a gente ver esse número crescendo, demonstra que vocês estão gostando do nosso canal, estão aprendendo com a gente e a gente está no caminho certo. Vou deixar os links das nossas redes sociais para vocês, TikTok, Instagram, para vocês nos acompanharem também por lá, a gente coloca conteúdo diferente lá, então é muito interessante. Se você gosta da nossa metodologia, nos acompanhe também nas outras redes para você aprender cada vez mais. Vou deixar os links dos nossos e-books, o básico e também do básico ao avançado, com preço muito baixo e que vai agregar muito valor para você. São 13 módulos, tá? Então você vai aprender tudo, desde o básico ao avançado, a sair realmente um investidor de fundos imobiliários. Dê uma olhadinha que o preço está muito bacana. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!